A pauta da semana seguinte era organizada na semana anterior para não ter dificuldade, que os deputados conheçam o mérito das matérias ou tenham tempo para estudar as matérias. É só isso, a gente está fazendo uma reunião na terça, que ontem eu não consegui fazer, porque eu fiquei enrolado, e hoje a gente vai fazer para organizar a semana que vem. Tem algumas matérias que eu tenho que incluir na pauta, questão de Alcântara, entre outros temas. Não, tem os projetos que já estão na pauta, os mais simples, né? O da securitização está quase pronto. O das armas, ontem a gente fez uma boa reunião, conseguimos diminuir muito algumas coisas mais polêmicas que tinham na matéria. Aí combinamos de votar na próxima semana, que esse é um tema muito difícil. Eu pessoalmente tenho muita dificuldade na questão das armas, então a gente tem que tomar muito cuidado para não errar, né? Certamente armar a sociedade não vai resolver o problema da segurança pública no Brasil. Lê hoje para que todo mundo tenha a informação oficial de qual é o texto. Foi inclusive uma das preocupações do líder do PSDB ontem na reunião. Então securitização é hoje? Talvez, vai depender só de uma conversa com o relator, que é o mesmo. Está tendo com um dos partidos para ver se está tudo ok, senão na semana que vem, com acordo e sem acordo, a gente vai para o voto também. Na semana que vem, você só falou do acordo de Alcântara. O acordo de Alcântara, talvez votar entre hoje e amanhã, porque ele já está na pauta. Tinha só uma pendência, que era uma demanda do PSOL em relação aos quilombolas, mas nós recebemos a posição do PSOL novamente, da Procuradoria, do doutor Mário, mas a nossa compreensão é que eles têm razão, mas a fase da preocupação deles em relação às comunidades quilombolas é posterior à aprovação no Congresso, porque não dá para se consultar as comunidades antes de você ter o acordo aprovado. Então, só depois do acordo aprovado que o governo tem a obrigação, né, ou a necessidade de fato, deixar claro qual é o projeto e se vai atingir alguma comunidade quilombola. Não, eu acho que agora vai andar bem. Tem 70% do texto do ministro Alexandre Moraes e do ministro da Justiça, Moro, vão ser aprovados. Nós tiramos as coisas, a comissão tirou as coisas mais polêmicas. Os excludentes, se a maioria quiser, vai ter que voltar para o destaque. Eu acho que é um tema de fato polêmico, difícil para ser aprovado. A questão da segunda instância, hoje a CCJ deu um sinal claro que não era por lei. Então eu acho que isso fica superado com a mobilização que aqueles que defendem o projeto do governo fizeram na CCJ hoje para iniciar o processo de discussão. Então, eu acho que o resto é voto. Eu acho que esses dois temas, um pela constitucionalidade e o outro pelo risco, ficando fora do texto, eu acho que a gente vai ter condição de aprovar bastante coisa do que pensou o grupo do Alexandre Moraes e o grupo e a equipe e o trabalho da equipe do ministro Moro. Certamente, com certeza, sem dúvida. Eu prometi ao ministro Moro que ia aprovar esse ano, vou aprovar, ele pode ficar tranquilo. Atrasou, como os temas de segurança sempre são mais, quando ele vem com alguma polêmica, eles são mais difíceis, mas eu não tenho dúvida que a gente vai votar esse ano. Eu dei minha palavra ao presidente, principalmente ao presidente da República, eu vou cumprir com a questão das armas. No mérito, eu não sou a favor da questão das armas, mas havia uma obstrução garantida pela urgência constitucional do presidente. Para retirar, eu me comprometi a pautar e vou cumprir a minha palavra. Com uma questão de Alcântara, eu disse a ele que, superado a preocupação do PSOL e do procurador Mário, né, a nossa assessoria entendendo que eles não estavam corretos como entendeu, eu vou votar também a minha palavra, né, até porque o tema importante para a Câmara, que foi o tema da questão do etanol, foi resolvido ontem pelo governo, de forma que a Câmara foi atendida, e não tem por que a gente não avançar nas pautas do governo, como nós fizemos ontem com a 886. Com toda a briga do PSL, nós garantimos ao governo a aprovação da medida provisória que reestrutura a Casa Civil e a Secretaria de Governo. Você já viu um partido do governo fazer discussão? Mas briga de partido sempre existe. Não é que seja natural, mas acontece. Briga por espaço político, por poder, né? Tudo isso, ainda mais num partido novo, que eu digo com muitos deputados novos, né, que tem eleições que foram construídas de forma completamente divergente, gera um atrito, vai se gerar uma solução. O que nós não podemos é deixar que a crise do PSL contamine o plenário da Câmara dos Deputados, né? O que eu tenho dito, todos nós estamos numa canoa, que é a recuperação econômica do Brasil, a recuperação, né, dos indicadores de desigualdade, pobreza. Nessa canoa são todos os deputados e deputadas de todos os partidos, os 513. E a gente não pode só deixar que essa briga contamine, como quase contaminou ontem a votação da medida provisória. Nós mostramos ontem
que mesmo sendo um tema de interesse do governo, mesmo com o governo conflitando para dentro do seu partido, nós não deixamos isso atrapalhar a agenda da Câmara dos Deputados. Presidente, hoje teve um avanço lá na CCJ da PEC da prisão em segunda instância. O senhor, caso a tramitação seja concluída na CCJ, tem algum tipo de resistência em relação a abrir, a criar uma comissão especial sobre o tema? Eu fico triste que eu estou dizendo desde o início do ano que a questão da segunda instância não poderia ser trazida por projeto de lei. Disse inclusive isso numa primeira reunião com o ministro Moro, ele discordou e as divergências são da democracia, né? E na semana que o presidente Toffoli decide pautar o julgamento da segunda instância, a CCJ volta com o tema com apoio do governo, quer dizer, ou o governo era a favor da constitucionalidade no projeto de lei e tem voto para aprovar isso no plenário, ou era a favor da emenda constitucional. Era um caminho distinto. Eu entendo que deve ser por emenda constitucional. Agora, eu não posso, né, colocar matérias que caminhem para o enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. Então vamos esperar o julgamento do Tribunal Federal, vamos ver qual é a decisão que o Supremo vai tomar, se vai manter a posição atual, se vai mudar, em que condições que muda, se mudar. Eu acho que o nosso papel é sempre gerar equilíbrio e harmonia, por mais que muitas vezes seja polêmico. Um tema, por exemplo, que está avançando muito bem, a gente deve votar ainda na primeira quinzena de novembro, é a questão do foro privilegiado. Eu acho que isso avançou bem, tem um texto formatado que eu acho que tem apoio da maioria dos líderes, dos partidos, e nós vamos avançar nesse texto, né? Então o foro privilegiado é votado na primeira quinzena de novembro, acho que é uma demanda que a sociedade tem, que eu considero importante, né? E vamos ver como é que vai ser o resultado do Supremo para a gente avaliar em que condições a gente deve ou não entrar logo depois nessa discussão. Não pode parecer que o Supremo julgue um tema, né? Interprete a Constituição e a gente caminhe para o enfrentamento com a justiça brasileira. Nem nesse tema, nem nenhum. É por isso que até hoje, e eu disse que tenho muita dificuldade, eu não avancei na questão da CPI da Lava Jato, que eu acho que, se não tomar cuidado, pode ser uma interferência do Poder Legislativo no Poder Judiciário de primeira instância e não é bom para o sistema democrático brasileiro.